grande livramento, por essa bênção que Deus proporcionou na vida da irmã Lourdes, testando a sua fé e aprovando a sua fé nele cada vez mais. Então nós agradecemos a Deus. Hoje à noite, como vocês já viram pelo primeiro hino, creio que vocês lembram que falava sobre Moisés, não era? Não, era sobre Josué. Vocês acertaram. Então falava sobre Josué. Nós vamos exatamente falar sobre isso hoje à noite. O nosso tema hoje à noite é recebendo ânimo para seguir em frente. Nós estamos num momento de pandemia e nós precisamos realmente receber de Deus o ânimo para seguir em frente, porque já ficamos bem debilitados com todas as coisas que aconteceram, mas precisamos nos refazer, precisamos nos animar e só o Senhor para fazer isso. Então, hoje à noite, baseado neste evento da vida de Josué, então é que eu quero fazer uma comparação para fazer aplicação para as nossas vidas. Nós vamos ler Deuteronômio 34, verso 9, e aí vamos ler Josué 1 a partir do verso 1. Deuteronômio 34 e 9 diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Josué 1:1 diz: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Toda planta, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás herdar este povo a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Nosso amado Deus, nós te agradecemos por este ânimo tão bom que o Senhor deu para o teu servo, por esta maneira tão bonita de animá-lo, mostrando a tua providência, mostrando o teu amor, mostrando quem tu és. E nós queremos pedir que nesta noite assim seja conosco. Que qualquer irmão que esteja desanimado receba do Senhor hoje o ânimo para seguir em frente, para vencer as tentações, para continuar uma vida de fidelidade sem desanimar, sem olhar para trás. Queremos pedir, nosso Deus, que o Senhor seja conosco. Eu quero ainda rogar pela Gleiciana, a sobrinha da irmã Lins, que não está bem, está na UTI. Segundo a irmã Lins, ela não está muito bem. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor que faz a vida, que nos fez, que o Senhor pode dar a saúde, pode recuperar a saúde da Gleiciana. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com ela, de modo que ela venha se recuperar, sair daquela UTI e assim ter a sua saúde restabelecida. Bem como o pastor Sérgio, a esposa, pastor Nery e outros irmãos que estão enfrentando a mesma dificuldade, seja
por conta do coronavírus ou de outra doença, nós rogamos a tua ajuda, para que esses irmãos e suas famílias sejam animados e recuperados e o teu nome seja engrandecido. Nós louvamos o Senhor, o teu nome, e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Recebendo ânimo para seguir em frente na caminhada cristã, nesta caminhada que empreendemos no momento em que recebemos a Cristo como Salvador. Voltando um pouquinho na história, lembra que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto e mostrou uma série de prodígios, de milagres, da manifestação do poder de Deus. E o tempo passou, Moisés envelheceu, e Deus tinha dito que Moisés não iria levar o povo até a terra prometida. Que ele, por conta de ter desobedecido, ele iria ver a terra, mas não iria entrar na terra. E então Moisés precisava preparar um substituto. E é muito interessante, porque Josué ele não foi para o seminário, ele não foi para a faculdade, mas ele estava no dia a dia com Moisés, vendo como Moisés agia. Então ele estava aprendendo na prática a ser um grande administrador, a ser um grande líder do povo de Deus. E aí Moisés envelhece, Deus diz: Moisés, olha, você precisa colocar um novo líder diante do povo, e a minha escolha é Josué. E Moisés então compartilha isso com Josué, compartilha com o povo. E no capítulo 34 de Deuteronômio, verso 9, diz que Moisés impôs sobre Josué as mãos, no sentido de transferir a função, aquele cargo, e o povo de Israel fizeram como o Senhor ordenara, reconheceram Josué como o seu líder dali para frente, uma vez que Moisés morresse. Moisés morre, e Josué, você pode imaginar, ele está o tempo todo ali com Moisés. Uma coisa é estar perto do líder, outra coisa é você ser o líder. Então você imagina Josué está com Moisés, Moisés vai envelhecendo e agora Moisés morre, e a responsabilidade toda de levar aquele povo, de fazê-lo entrar na terra prometida, era dele, e ele ficou então muito desanimado. É tanto que Deus, o próprio Deus, vai vir a ele, diz que depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué, dizendo: Josué, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Então, agora é contigo, Josué. Moisés já morreu. Você é o próximo líder, então o negócio agora é contigo. Você tem que assumir a direção do meu povo e levar o meu povo para chegar até a terra prometida. Você imagina, se fosse você no lugar de Josué, você estaria totalmente empolgado? Era 2.500.000 pessoas, quase 3 vezes o tanto da população do Acre. É muita gente. Então, você imagina como você se sentiria? Você estaria dizendo: que legal, agora eu vou ser o líder? Ou você estaria na mesma situação de Josué? O que é que eu vou fazer? Este povo é muito grande. Como é que eu vou dirigir o povo do Senhor? E Josué temeu. Josué ficou assim meio desanimado. É tanto que Deus vem a ele, né? Deus fala com ele e diz: Josué, dispõe-te. Ele está dizendo que para seguir, né, nesta caminhada, na tarefa que Deus tinha para ele, era necessário disposição. Então Deus dá a ordem para Josué prosseguir na caminhada. A mesma coisa ele faz conosco. Quando a gente chega no nosso limite e que a gente não sabe mais o que fazer, a gente não olha para os lados e não vê mais o que fazer, aí a gente precisa lembrar: Deus está no controle. Deus é quem guia e quem dirige as nossas vidas. E Ele nos manda: dispõe-te, segue em frente. Não desanima. Eu serei contigo por onde quer que você for. Esta é a promessa de Deus. Então Deus dá a ordem: olha, prossiga. Dispõe-te, Josué. Então é necessário disposição. Mas Ele diz: passa este Jordão. Olha, você precisa se dispor. Você tem o rio aí que está alagado, inclusive, o povo não sabe nadar, tem toda a dificuldade, não tem uma ponte,
Não tem uma balsa, não tem um navio, não tem nenhum barco para atravessar o povo. Mas você precisa passar o Jordão. O problema para Josué e para o povo de Israel é tão grande quanto a passagem do Mar Vermelho. Eles tinham que atravessar o Rio Jordão alagado, com as suas correntezas. E como é que eles iriam fazer isso? Mas Deus diz: Josué, dispõe-te. A minha ordem para você é: se disponha. Porque o que vai acontecer lá na frente não é contigo. Eu vou à frente, eu vou fazer o que é preciso fazer. Mas você precisa ter disponibilidade, você precisa se dispor e precisa agir o mais rápido possível. Passa este Jordão, Josué, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus está animando Josué, porque Josué realmente ficou desanimado. O que eu vou fazer com este povo? Como é que eu vou liderar este grande povo? Moisés era um grande líder, mas eu era só um servo dele, um aprendiz dele. Mas agora a responsabilidade estava sobre Josué e ele tinha que seguir em frente. Então Deus dá a ordem para Josué prosseguir nesta caminhada, assim como ele faz conosco na nossa caminhada cristã. Quantas vezes a gente tem ficado muito desanimado com um problema, com uma dificuldade, com uma tribulação, e a nossa vontade às vezes é de parar tudo, desistir, às vezes até perder a fé. Mas Deus está dizendo: eu sou contigo por onde quer que você andar. Então se disponha, seja fiel, me sirva, obedeça a minha palavra, ande comigo, eu estou à tua frente. É necessário disposição, mas é necessário também a ação. Mas não só isso. Deus não só dá a ordem para prosseguir na caminhada, Deus dá a promessa também para que Josué prosseguisse nessa caminhada, assim como ele faz conosco. Versos 3 até o 5 vai nos dizer que todo lugar, no caso para Josué, para aquele momento da conquista da terra, todo lugar que pisasse a planta do pé dele e do povo, o Senhor daria para o seu povo como tinha prometido a Moisés. E aqui ele fala então a extensão enorme do que Deus iria fazer, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Então Deus está dizendo: Josué, tem muita coisa para conquistar, vocês têm muita coisa para receber. Então a minha promessa é que onde vocês forem, que pisarem o pé, aquilo ali vai ser de vocês. Então fica atento, segue em frente, se disponha, haja, conquiste aquilo que eu já tenho reservado para vocês. Deus diz ainda: ninguém, verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então Deus não só diz que eles vão conquistar a terra, mas diz que vão ter vitória sobre os inimigos. É a mesma coisa que acontece com a igreja. O apóstolo Paulo diz: graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós também já temos esta vitória garantida, mas precisamos nos apropriar dela, precisamos seguir em frente, precisamos crer na promessa de Deus. Assim como o povo de Israel iria avançar e nada ia impedir, a igreja do Senhor também vai avançar e crescer e nada vai impedir. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja dele. Então a igreja vai avançar. A gente ficou um tanto limitado esses dias por conta de decretos, por conta da situação da pandemia, mas Deus está nos dando de volta a oportunidade de nos reunirmos, mesmo com limitações, mas de continuarmos a anunciar o Evangelho, e a igreja do Senhor vai crescer, porque Deus tem esta promessa para nós, de que Satanás não vai atrapalhar o crescimento da igreja. As portas do inferno não podem contra a igreja do Senhor, não vão prevalecer. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu estou muito desanimado, a minha vida não está fazendo sentido. Então venha para Deus, se arrependa se tem algum pecado, se não tem, confie nele, aumente a sua fé, porque Deus tem promessa garantida para a sua igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor e Ele quer nos usar para que as pessoas que não conhecem Jesus recebam
a Ele como Senhor e Salvador através de nós. Nós somos os instrumentos que Deus quer usar para que pessoas sejam salvas. Este ano nós ficamos tão limitados no sentido de reunir, mas o Evangelho foi muito pregado pelos meios de comunicação, pelas redes sociais e etc. Então, quando uma porta é fechada, Deus abre duas janelas, Deus abre duas portas. Deus não vai nos deixar numa situação difícil, sem solução, porque Deus tem promessa para nós de que a igreja não vai ficar impedida por nada, porque a igreja é do Senhor e ela é vitoriosa no nome do nosso Senhor e no poder do Senhor Jesus Cristo. Então Deus dá a ordem, sigam em frente, vai lá Josué, vai lá igreja. Deus dá a promessa, eu vou ser contigo, eu não vou te deixar, por onde quer que você for, eu vou estar contigo, não te deixarei nem te desampararei. Será que a gente realmente crê nisto? Será que realmente a gente crê que Deus está conosco? Ora, se a gente crê que Deus está conosco, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, se Ele está conosco, quem vai poder fazer alguma coisa contra nós? Quem vai deter a igreja do Senhor? Ninguém. A igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Mas não só isso. Deus não só dá a ordem, não só dá a promessa, Deus dá também as diretrizes. Deus dá as regras para prosseguirmos nesta caminhada. E é interessante que dos versos 6 a 9, Deus vai falar disso. E por 3 vezes ele diz para Josué, ser forte e corajoso, ser forte e muito corajoso, ser forte e corajoso. Então, tem a nossa participação. Deus conta com a gente. E que a gente não seja tímido nem medroso, mas que a gente, nele, sejamos fortes, com muita coragem. Então, precisamos ter coragem. Para fazer o trabalho de Deus, precisa ter coragem. Os medrosos vão desanimar, vão ficar para trás. Mas os corajosos, que confiam realmente em Deus, vão seguir em frente. E Deus está dizendo para Josué, Josué, ser forte e corajoso, tu farás, verso 6, tu farás este povo herdar a terra que eu prometi dar a seus pais sob juramento. Você vai ser o instrumento que eu vou usar para que o meu povo chegue na terra prometida. Então confia em mim, Josué. Ser forte e corajoso. Você, irmão, é o instrumento que Deus quer usar para você levar outras pessoas a conhecer Jesus e o nome delas seja escrito no livro da vida e eles vão para o céu conosco. É você que Deus quer usar, Ele não vai te deixar nem te desamparar. Não é só o pastor. Você pode fazer isso, você pode comunicar a verdade do Evangelho e ganhar pessoas para Jesus. Deus quer usar você, Ele está contando contigo. Mas seja forte e corajoso, porque Deus vai usar a sua vida para a glória dEle. Então precisamos ter coragem, mas também precisamos ser obedientes. Olha o que diz no verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então Josué precisava fazer segundo toda a lei, ele precisava obedecer à lei de Deus, seguir o que Deus já tinha determinado, para que ele pudesse ser bem sucedido por onde quer que ele andasse. É a mesma coisa com nós hoje, com a igreja. Se queremos ser bem sucedidos por onde a gente quer que a gente ande, temos que obedecer à palavra de Deus, temos que seguir a palavra de Deus à risca. Temos que conhecer a palavra e obedecer a palavra. Então precisamos ser obedientes. Deus não abençoa desobediente. Deus não usa desobediente. Deus usa pessoas que estão prontos a obedecer a sua vontade, a fazer o que Ele quer. E Deus está contando contigo para isso. Então, precisamos ter coragem, mas precisamos também ser obedientes. E no verso 8, precisamos usar a palavra de Deus. Olha no verso 8 que ele diz para Josué, ele ia ser o líder do povo. E Deus está dizendo, Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Você não pode esquecer o livro da lei. Você não pode deixá-lo para trás. Você precisa comunicar este livro da lei.
O Senhor Jesus disse a mesma coisa para nós. Ide por todo mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Em Marcos ele vai dizer, ide pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você percebe que a gente precisa usar a palavra. Nós estamos em tempo em que muitos pregadores não usam mais a palavra. Estão dando palestras de autoajuda, de como resolver os problemas, mas têm esquecido a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus nós não nos aproximamos dele, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos conhecê-la, manejá-la bem, precisamos fazer uso dela. Deus diz para Josué, Josué, fala deste livro da lei, não cessa, não para, continua falando. Ao contrário de parar de falar, você, além de falar, você deve meditar nele dia e noite. Quer dizer, não era só para os outros, era para Josué também. Ele precisava meditar naquela palavra e obedecê-la também. E está dizendo aqui, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto neste livro está escrito. E aí, você vai fazer prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido por onde quer que você andar. Precisamos falar da palavra, mas precisamos viver a palavra, meditar, tirar o ensinamento e aplicar na nossa vida. Precisamos ter um bom testemunho, viver a palavra e aí termos realmente condições de falarmos da palavra para aqueles que não conhecem Cristo como Senhor e Salvador. Deus está dizendo, Josué, você vai ser bem-sucedido se você falar e meditar na palavra. Se você não falar e nem meditar, não tem progresso, não vai ser bem-sucedido. Mas tem uma coisa, Josué. Você não só precisa falar da palavra, ter coragem, ser obediente, mas você precisa da minha presença. Olha o verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós precisamos não só termos coragem, sermos obedientes, usarmos a palavra. Nós precisamos entender que Deus está em nós e viver de acordo com isto. Nós somos servos de Deus e precisamos mostrar Jesus em nós. Deus precisa ser aquela experiência diária da nossa vida. Ele precisa ser sentido por nós e precisamos viver com Ele diariamente. E desta maneira nós vamos ser bem-sucedidos, nós não vamos ter medo, nós vamos ser corajosos, vamos seguir em frente e Deus vai dirigir as nossas vidas. Nós estamos, como eu disse no início, num momento de pandemia. Eu não sei qual é o seu desânimo, eu não sei qual é a razão dele. Talvez você teve que cuidar de um parente que ficou doente muito tempo e isso te desanimou. Ou você ficou com dificuldades financeiras e isso trouxe desânimo para a sua vida. Não teve mais reuniões na igreja e por isso você ficou desanimado. Seja lá qual for a situação que você está enfrentando, Deus diz para você hoje que Ele é contigo, Ele não te deixa nem te desampara. E sendo Deus conosco, qual é a razão que a gente tem de estar desanimado? Qual é uma razão humana que justifique a gente estar desanimado ao sabermos que Deus, o Todo-Poderoso, não nos deixa nem nos desampara, que Ele vai conosco por onde quer que a gente for, que Ele vai dirigir a nossa vida. Se a gente realmente crer nele, não tem nenhuma razão humana que possa nos colocar de cabeça para baixo em desânimo e achar que a vida não tem mais sentido. Se reanime no Senhor, confie nele, busque a sua vontade, seja obediente a Ele. E desta maneira nós vamos ser muito animados e a nossa caminhada cristã vai ser de vitória, a nossa caminhada cristã vai ser de conquistas, não de terra. Deus não está dizendo que onde pisar o nosso pé, aquela terra vai ser nossa, porque a terra já tem dono, as pessoas são donos já, cada um já tem o seu espaço. Mas Deus está dizendo que aonde a gente for pregar o Evangelho, fazer Cristo conhecido, a gente tem a possibilidade de trazer pessoas para o reino do Filho do seu amor. E Deus quer nos usar para que o seu nome seja conhecido
e a sua glória seja manifesta através da nossa vida. Você já imaginou a alegria nossa de saber que alguém que estava indo para o inferno, que estava perdido, e por causa de mim, por causa de você, da mensagem que a gente transmitiu, do testemunho de vida que a gente deu, aquela pessoa se converteu? Isso é para animar qualquer pessoa. Eu creio que muitos crentes estão hoje desanimados porque não estão seguindo de verdade os passos do Senhor. Não estão obedecendo de verdade a palavra do Senhor. Estão andando conforme a sua vontade. E quando a gente faz a nossa vontade, isso realmente vai nos desanimar, porque vai chegar um momento que não tem mais sentido. Mas se estamos seguindo verdadeiramente a Jesus, a nossa vida nunca vai faltar o sentido, nunca vai faltar a alegria, nunca vai faltar o ânimo, porque Deus é conosco por onde quer que a gente andar. Então, nesta noite, o meu desejo é que Deus te fortaleça, é que Deus tire você da cama, do sofá, da cadeira, do anonimato, e use você para a glória dele.